Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues. Vamos para mais um vídeo do canal, atendendo aí as sugestões que vocês me mandaram pelo Facebook, bem legais. Me pediram para conversar com vocês sobre a questão do livre-arbítrio e astrologia, né, como funciona. Bom, esse é um tema bem complexo e eu acho ele interessante porque uma das críticas mais pesadas aí sobre a astrologia, especialmente sobre a astrologia clássica, é justamente essa ideia de se ter tudo muito previsto e de diminuir a capacidade de escolha da pessoa, ou seja, se tudo já está previsto, predito ali, como funcionaria a questão de livre-arbítrio? Então, qual o potencial de escolha que a pessoa tem? E até muitos acabam entrando aqui nesse assunto de desacreditar da astrologia por essa questão, certo? Bom, eu acho que essa carga toda, ela vem dos aforismos, dos axiomas que se tinha na astrologia antiga e que acabam carregando bastante, assim, em termos preditivos. Na verdade, toda a astrologia antiga, ela era preditiva mesmo, né? Porque mesmo o mapa de nascimento não tinha essa avaliação de autoconhecimento como se tem hoje. A gente tem que considerar algumas coisas, né? Eu acho que um dos fatores primordiais aqui é que nem existia psicologia na época em que se estudava astrologia com mais afinco, na época da Grécia, por exemplo, e tal. Não existia esse olhar psicológico, essa avaliação de autocomportamento, de autoconhecimento. Então, realmente, o foco da astrologia era prever, até porque ela servia muito de base para a orientação, para aconselhamento da nobreza, dos reis, enfim, né? E essa questão toda do axioma, dos axiomas e dos aforismos não eram só assunto da astrologia. Eu acho que tem um bem conhecido, bem comum, que todo mundo aprende aqui na época de escola, é aquele lá do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É um axioma, é um aforismo. Você encontra aforismos e axiomas de escritores, enfim, por todas as ciências, aí você acaba encontrando. E na astrologia era muito comum, então, a gente ter aí alguns axiomas, o Centiloquium do Ptolomeu, tinha os do Vettius Valens, enfim, cada astrólogo antigo fazia o seu compêndio aqui de regras, de axiomas, de leis, de sentenças que eles consideravam como corretas, né? Eu peguei duas do William Lilly aqui do século XVII, bem interessantes. Retratam bem como era a astrologia naquele momento. William Lilly, ele tinha um foco importante aqui na astrologia horária, que é uma técnica oracular da astrologia, serve exatamente para responder especificamente a perguntas diretas, objetivas, tá? Então ele diz assim em um dos axiomas que a aplicação da Lua a um planeta na sua queda significa angústia, complicações e atrasos na coisa demandada. Então o que ele está falando? Ele está falando que se a Lua formar um aspecto, aplicar um aspecto a um planeta que esteja posicionado no signo de Escorpião, que é a queda dela, isso ia representar angústia, atraso para aquilo que a pessoa estivesse perguntando. Então é uma sentença, né? Um outro axioma do William Lilly, ele fala que quando o Sol está ligado ao regente do ascendente em Leão, e se não houver nenhuma dignidade no ascendente e também não estiver nenhum planeta posicionado na casa 7 benéfico, aquele que assim nascer será queimado. Ou seja, ele coloca uma sentença de que a pessoa sofrerá uma queimadura se ela tiver essas condições, tiver o Sol ligado ao regente do ascendente no signo de Leão e na casa 8 não tiver nenhum benéfico, ou seja, ela vai sofrer uma queimadura. Esses axiomas, essas leis assim que são muito fechadas, elas acabam transmitindo uma ideia de que a coisa era totalmente enraizada. Então a astrologia clássica ela era muito profunda, porém esses axiomas acabaram transformando, assim, dando uma ideia de que ela era bem enrijecida e bem fechada, né? Mas eu acho que é uma coisa importante para a gente avaliar, porque como eu disse para vocês, ela tinha um caráter preditivo, porque a cultura da época, a sociedade da época, o momento pedia isso, né? Pedia uma orientação, ela servia para orientar a nobreza, como eu disse para vocês. Então eles queriam saber o que iria acontecer, quais eram as probabilidades de sucesso, de ganhos, de perdas, enfim,
nobreza, enfim, era esse o assunto em voga. Hoje nosso olhar é muito mais voltado para a questão de autoconhecimento, de como a gente pode se aprimorar, de como a gente pode usar melhor os nossos potenciais, como pode superar as barreiras e tudo mais. Então eu tenho que pegar esses axiomas, estas ideias antigas e traduzir para o momento presente. Por exemplo, se eu sei que o Saturno representa as profissões, as vocações ligadas ao processo da morte, eu não vou usar como antigamente e associar a uma carreira relacionada ao cemitério. Então eu não vou indicar para a pessoa uma profissão de coveiro, né? Até porque não é uma profissão nada chamativa, não desperta interesse de ninguém. Mas hoje em dia a gente tem outras profissões que estão relacionadas ao processo da morte, né? Mais conhecida, eu acho que é o médico legista. Mas a gente tem pessoas que vendem seguro de vida, temos pessoas que trabalham em funerária, vendem planos funerários, enfim, tem uma série de circunstâncias, profissões que estão ligadas a todo esse momento da morte. Então, trazer a informação do passado para o momento presente ajuda a gente a entender o que é a astrologia no momento atual. Bom, e o segundo fator que eu acho que é bem importante é justamente a ideia do livre-arbítrio, que ela é bem distorcida, né? Na nossa cultura atual, a gente acaba recebendo um bombardeio de coisas que a gente acha que são importantes para nós, que a gente tem que ter, que a gente tem que ser, que tem que atingir, e então coloca-se uma ideia de que existe uma felicidade, uma realização que está lá em um lugar distante de você, que você tem o poder, tem a condição de alcançar aquilo, e que se você desejar, você pode alcançar aquilo. Então essa ideia do eu posso tudo, sair de onde eu estou para ir para um outro lugar que eu queira, qualquer um, acaba sendo realmente distorcendo bem essa ideia do livre-arbítrio. A gente sabe que existem uma série de condições que acabam nos limitando no nosso potencial de escolha. Aqui eu não estou nem falando de astrologia, pensa numa vida no sentido geral. Bom, você tem as suas condições econômicas que te limitam, você gostaria muito de viajar pelo mundo inteiro, mas a tua situação econômica muitas vezes não permite. Você tem a situação cultural, social, tem a questão da educação, enfim, tem uma série de fatores do momento em que você vive, por exemplo, uma série de circunstâncias que acabam limitando o seu potencial de escolha. Então isso não é uma coisa única da astrologia, né? Ela não é a astrologia quem limita a sua escolha, é a própria vida, né? Você não é livre para fazer tudo o que quer e, enfim, sem poder arcar com as consequências. E também você tem vamos dizer, um espaço, um limite mesmo, né? Olha, eu posso escolher entre aqui e aqui, né? Entre nessa faixa é onde eu posso escolher. Que na astrologia a gente observa essa faixa aqui, que é o próprio mapa natal, são as condições planetárias, os aspectos, o conjunto do mapa natal todo. Então ele nos diz sobre as suas vocações, sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que tende a se desenrolar ao longo da tua vida, em termos de positivo ou de negativo, e você vai escolher dentro daquele espaço ali, né? Uma vez eu estava lendo um artigo de um astrólogo norte-americano e ele se refere a esse potencial do livre-arbítrio, ele coloca um exemplo bem legal, eu achei bacana. Ele diz assim que a gente pode comparar a questão do livre-arbítrio e a astrologia com o simbolismo da cruz, né? E esse é o símbolo que está presente no glifo de todos os planetas. A cruz representa o quê? A matéria, né? O espírito que cai na matéria, a realização física das coisas, não é? Então ele atribui, ele né, desenrola o próprio símbolo da cruz como se fosse um gráfico. Então ele coloca no eixo horizontal toda a nossa substância, vamos dizer, todo aquele material que nós temos para trabalhar ao longo da vida, que são o quê? As nossas condições sociais, culturais, econômicas, financeiras, que no mapa natal a gente vê pelas vocações, pelas condições da maneira como a gente se relaciona com família, nossa capacidade expressiva, enfim, tudo aquilo que vai se desenrolando naturalmente ao longo da vida. E no eixo vertical, ele associa como o próprio potencial de escolha da pessoa, o próprio livre-arbítrio. Então ele diz assim, nós somos seres que, independente das condições naturais que nós temos, nós também temos uma condição de escolher
como a gente se desenvolve dentro dessas condições. Ele fala, nós somos seres axiais. Então, realmente, você vai fazer uma escolha, você vai escolher dentro das condições que você vive, nas suas próprias condições de vida. Então, por exemplo, eu gostaria muito de ser músico, né? Uma pessoa gostaria muito de ser músico, mas não tem talento com a voz, às vezes não encontra uma maneira de trabalhar as técnicas musicais de uma certa maneira, mas de repente isso você observa ali no mapa, inclusive pelos posicionamentos planetários. Você não observa nada de uma vocação muito talentosa ali para as artes, para a música em específico. Mas de repente você olha no mapa e observa que a pessoa tem uma capacidade administrativa muito boa. Então ela pode escolher lidar com música, mas não ser propriamente músico, né? Ela pode, sei lá, ter um estúdio musical, pode montar uma escola de música, administrar uma escola de música, pode ser um produtor musical, ou seja, não necessariamente ela precisa ser um cantor. Então essa escolha entre eu gostaria de ser músico, mas não tenho talento, e escolho então trabalhar com a música em outro ponto, é onde está a tua faixa de escolha, teu livre-arbítrio. Ele escolhe como trabalhar esses potenciais e essas dificuldades. Então, em alguns momentos, a gente vai perceber que o potencial de escolha da pessoa é muito alto, mas também muito próximo da substância que ela tem, muito engajado com aquilo que ela realmente é. Às vezes ela não usa tanto o material que ela tem, mas ela escolhe bem. Por exemplo, se ele quer ser músico, mas não tem talento, ele pode se matricular numa escola e aprender bem as técnicas, mas talento ele não tem. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Quer dizer, ele escolheu trabalhar com música, se matriculou numa escola, se desenvolve tecnicamente, mas um talento, uma vocação natural mesmo, ele não tem. Então, ele tem pouca substância, mas um potencial de escolha muito bom. Em alguns momentos, a pessoa tem uma grande vocação e um potencial de escolha pequeno. Pessoas extremamente talentosas, vamos pegar esse mesmo exemplo da música, uma pessoa extremamente talentosa, uma voz primorosa, mas não escolhe se desenvolver no ramo da música. Às vezes ela usa aquele potencial ali para hobby, para diversão. Ou seja, a gente sempre pode escolher, a gente tem sempre uma condição de escolha, um potencial de escolha. Uma pessoa não muda radicalmente do que ela realmente é se ela não tiver substância. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito rígida, tem um comportamento muito sério, muito rígido, muito interiorizado, dificuldade para mudar de opinião, por mais que ela se trabalhe interiormente, ela não vai se tornar uma pessoa altamente flexível. Ela pode diminuir um pouco a rigidez, aprender a usar a rigidez ao favor dela, né? Mas se tornar alguém altamente flexível, adaptável, totalmente entusiasmada com a vida automotivada, não é uma coisa que ela tenha potencial natural para se desenvolver. E aqui acho que entra até um outro ponto que atualmente a gente ouve muito, porque o nível místico dos assuntos aqui na mídia, no sentido geral, é bem alto, né? Que é a questão da transcendência. Quando a gente fala de transcender, a gente está falando justamente da pessoa que toma consciência do potencial que ela tem e das dificuldades que ela tem também. Então, nesse exemplo que eu dei, alguém que no mapa natal apresenta uma certa rigidez, como muitos planetas posicionados em signos fixos, aspectos desafiadores com Saturno, com o próprio Marte, muita rigidez, ou seja, falta flexibilidade, falta posicionamentos em signos flexíveis e adaptáveis, por exemplo. Então a gente percebe que se essa pessoa ela toma consciência dessa dificuldade que ela tem naturalmente, ela pode aprender a usar isso de uma maneira estratégica, ela pode usar melhor essa característica de estabilidade, de rigidez, de sustentação, quando a vida pede isso. Então, se ela estiver vivendo uma maré turbulenta, uma fase muito difícil, por exemplo, ela consegue se manter muito firme. Então, ela tem que aprender a usar isso a favor dela. Então, a gente associa esse momento de consciência, eu atribuo a consciência como um momento transcendente. É lógico que o termo transcender, ele é muito mais místico, mais
mais brilhante, cheio de purpurina no entorno, acaba aparecendo como uma coisa altamente de, nossa, evoluí, me iluminei, né? Agora eu sou um ser iluminado. Mas não tem nada de tão místico, nem de tão esotérico, nem nada assim tão fora do processo normal e da realidade. Uma vez que você se conscientiza do que você tem de melhor, que você tem de pior, você faz um uso adequado disso. E tem que ficar muito claro que mesmo no mapa, nada é assim em termos de autoconhecimento, em termos de comportamento. Nada é 100% ruim ou 100% bom. Então, como eu falei para vocês, alguém que tem uma certa estrutura de firmeza e rigidez se beneficia em momentos, em circunstâncias, em profissões, enfim, em situações que exijam postura firme, que exijam perenidade, que exijam sustentação, tá? Então, se ela souber usar isso muito bem, ela se dá bem na vida, ela diminui o impacto negativo que isso tem, que é o momento da tomada de consciência. Então, eu vejo essa questão do livre-arbítrio e astrologia como uma coisa totalmente natural, né? Ela não tira o teu potencial de escolha e não é um assunto único da astrologia, como eu disse para vocês, é só vocês observarem a vida de vocês no sentido geral. A astrologia ela é um retrato, ela é uma metodologia simbólica do processo de vida. Eles representam essa movimentação da tua vida natural, tá bom? Bom, então esse aqui é o meu ponto de vista. Existem sim circunstâncias que o mapa nos apresenta como possibilidades, eu posso verificar ali ao longo dos ciclos de vida da pessoa alguns momentos de maiores crises, possibilidades às vezes de dificuldades com relação a doenças ou de facilidades, momentos de grande felicidade na vida, e que se a pessoa toma consciência desses momentos, ela sabe escolher melhor ali como fluir, como lidar com aquilo no sentido geral. Se eu falo para a pessoa, olha, em determinado período da tua vida pode surgir algum problema relacionado à doença, bom, primeiro, ela já vai ficar um pouco atenta àquele assunto, né? Imaginem, por exemplo, se você vai ao médico e o médico olha lá teu exame de colesterol e vê seu colesterol lá nas alturas, aí ele olha para você, te vê com sobrepeso, o médico vai falar para você, olha, você precisa trabalhar um pouco aqui um corpo físico, emagrecer um pouquinho, maneirar na alimentação, senão você vai ter um ataque cardíaco. E aí cabe a você escolher. Eu vou cuidar, né, da saúde, vou cuidar da minha saúde, então vou fazer uma caminhada, vou tentar emagrecer, maneirar na minha alimentação, e aí você diminui o risco de um infarto, né, diminui o risco de um ataque cardíaco. Ou então você pode falar, não tô nem aí mesmo, todo mundo morre uma hora ou outra, e aí desembesta de comer, come, não tá se preocupando nada aí com a saúde, então é bem provável que você tenha um ataque cardíaco, ou seja, o teu poder de escolha, ele tá bem limitado para essa situação. Você pode escolher entre isso ou isso, não pode escolher qualquer coisa. Então, é bem assim que funciona na astrologia. Se você sabe de um potencial positivo ou de um potencial negativo, você se prepara melhor para usufruir ou para minimizar aquilo, né? Aquele impacto na tua vida, tá bom? Bom, meu ponto de vista sobre o livre-arbítrio, então, é bem esse, ok? Se você gostou, então dá um curtir aí, compartilha aí com os seus amigos e inscreva-se aí também no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.